Tá vendo a técnica da recapitulação? Recapitulação é isso, ele conta a mesma coisa 2 vezes para que as pessoas pudessem memorizar. Também tem uma outra técnica no Apocalipse. Você não imaginava que tinha tanta técnica literária para ler o Apocalipse, né? Então, para ler o Apocalipse, você precisa entender isso, porque senão você não entende o Apocalipse, que é o quiasmo. O quiasmo, ele é um paralelismo hebraico também, mas ele é um paralelismo hebraico que ele faz como se fosse um V, mais ou menos assim, ó. Por exemplo, o quiasmo nesse texto aqui do Salmo, veja que aqui nós temos aqui o Salmo 137, que diz assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Você percebeu que aqui está falando a mesma coisa? Tanto a primeira parte quanto a segunda? Olha como é que forma o quiasmo. Primeira frase: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém. B, que se resseque a minha mão direita. No centro do quiasmo, apegue-se-me a língua ao paladar. Depois ele volta: se eu não me lembrar de ti, ó Jerusalém. Quando eu utilizo essa forma de quiasmo, a ênfase é no B. A ênfase é no centro, que é como se fosse o juízo se eu me esquecer de Jerusalém. Quer ver um outro exemplo para ficar mais simples, falando já de Apocalipse. Apocalipse capítulo 9, versículo 17b até o versículo 18, diz assim: de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Vamos ler lá no versículo primeiro, né, no Apocalipse, para vocês irem acompanhando. Vai lá no 9, capítulo 9, versículo 17. Olha na parte B. Acharam aí? Tá lá, parte B. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Versículo 18. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram de sua boca. Olha como que é feito o quiasmo nesses versículos. Olha só. Da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Destes 3 flagelos, 1/3 da humanidade foi morta pelo fogo, fumaça e enxofre que saía da sua boca. Quando eu faço um quiasmo onde só tem um elemento no centro, é porque esse elemento é o central, é aquilo que eu quero focalizar no versículo. A parte mais importante desse versículo é: desses 3 elementos, 1/3 da humanidade foi morta. A linha D, como ela não foi repetida, ela mostra a transição de uma parte para outra. O Apocalipse também é assim. Olha para você ver, o esquema do Apocalipse, ele traz o seguinte: no capítulo 6, ele traz o primeiro inimigo a ser enfrentado. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Na revelação de Jesus Cristo, ele vai mostrar quais são os inimigos de Jesus Cristo. E depois, como esses inimigos serão vencidos. O primeiro inimigo é a morte e o inferno, está lá no capítulo 6. Depois o dragão no capítulo 12, depois as 2 bestas no capítulo 13, depois a Babilônia no capítulo 17. Depois no capítulo 18 a Babilônia. Aqui eu tenho já o ponto central. Significa, olha que interessante, que o nosso maior inimigo não é a morte, o inferno, o dragão, as bestas, mas o maior inimigo da igreja é a Babilônia. Vocês vão ver quando a gente chegar lá no capítulo 17 e 18. Porque a morte e o inferno a gente não costuma ter medo. Quem é crente não tem medo da morte, a gente já estudou isso. Dragão, a gente não preocupa muito com ele, porque a gente sabe que ele está debaixo dos nossos pés. As bestas a gente não vai preocupar, porque a gente pensa que ela só está lá na frente, né? A gente não sabe que ela já está aqui hoje. Mas vocês vão ver isso depois. Mas a Babilônia é o nosso maior perigo. Então aqui, na estrutura dos inimigos, a nossa maior inimiga é a Babilônia. Depois ele mostra como a besta é derrotada, o dragão e por último a morte e o inferno. Olha o quiasmo
na estrutura de Apocalipse? Veja, a própria estrutura do Apocalipse, ela é formada de uma maneira de quiasmo. Ela apresenta, então, uma introdução, que é as 7 igrejas. Olha aqui as 7 fases, ou as 7 cenas. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 personagens, 7 taças, 7 juízos. Aí eu tenho 7 coisas novas. Tá vendo? Olha a estrutura. Essa é a estrutura. Introdução. A introdução, ela faz paralelo com a conclusão. Depois eu tenho o trono de Deus, capítulo 4 e 5, que ela faz paralelo com o trono lá do 21 e 22. E no centro do Apocalipse eu tenho as cenas que tratam dos juízos de Deus sobre a terra. Olha essa estrutura do Apocalipse. Estão entendendo por que às vezes a gente lê e não entende? Por isso. Então o Apocalipse é repleto também de contrastes. Outra dificuldade que nós temos é esses contrastes. Então,